Mancini, boa noite. Parabéns pelo resultado, né? Essa vitória do Tricolor, 3-0, provavelmente a melhor partida do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Queria que falasse um pouco do desempenho da equipe, o que foi trabalhado para conseguir chegar nesse nível, né, de atuação, e também o que já, se é possível, já planejar o que pode ser feito domingo contra o Corinthians para o Grêmio seguir nessa caminhada para escapar da zona do rebaixamento. Obrigado. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que nós todos aqui estamos muito confiantes e nunca deixamos de acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis. E quando a gente veio de Salvador aqui para Porto Alegre novamente, a gente sentiu realmente aquela derrota. Mas nós tivemos alguns dias a mais de treinamento e o foco foi exatamente a parte de organização tática, né? Para que a gente pudesse enfrentar esses jogos sequentes agora numa situação melhor. E felizmente deu certo, a equipe esteve bem mais equilibrada em campo, mais organizada. Óbvio que o aspecto emocional ele acaba influenciando diretamente, o fato de ter saído na frente, o fato de ter começado bem o jogo, o fato de estar extremamente concentrado, fez com que a gente tivesse um desempenho muito acima dos outros jogos, inclusive, né? E isso me deixa feliz porque em momento algum, nenhum que vive o dia a dia do Grêmio duvidou da capacidade dessa equipe. Nós sabemos que existem detalhes pesando contra ao longo da temporada. Alguns enxergam algumas coisas, outros enxergam outras, até porque não existe uma unanimidade naquilo que acabou pesando demais, né? Então, por isso, a gente vem também tentando olhar para tudo isso de uma forma inteligente, para que a gente possa ter esse nível de jogo, esse tipo de participação coletiva, né? Se lá diante do Bahia a equipe não foi coletivamente aquilo que todos nós aguardávamos, hoje ela foi melhor do que o adversário, um adversário extremamente qualificado, bem treinado, mas o Grêmio sobrou em vários aspectos, né? Então, já projetando o jogo de domingo, eu espero que a atitude seja a mesma, que a entrega seja a mesma, que o querer fazer seja ainda maior, porque lá talvez a gente enfrente um adversário jogando dentro de casa também mais difícil, até porque o próximo jogo é sempre o mais difícil, mas enfim, eu acho que dá para a gente seguir acreditando, sempre com os pés no chão, e quando eu aceitei o desafio, eu sabia de todas as possibilidades, e em momento algum ninguém aqui dentro, e isso é muito bom que eu esteja falando, porque as pessoas que estão de fora podem pensar o contrário. Aqui dentro nós sempre fomos positivos e convictos de que nós ainda tínhamos tantos jogos a fazer, né? O Grêmio hoje ele precisa de uma vitória no domingo, num jogo difícil, um adversário sempre muito difícil e muito qualificado, mas nós vamos em busca dessa vitória. Boa noite, Wagner. O jogo de hoje, parabéns pela vitória, o jogo de hoje ele teve todos os ingredientes positivos de reações técnico-táticas e também emocionais, como você mesmo falou. Mas teve um ingrediente muito importante, mesmo que não estivesse cheio o estádio, foi extremamente positiva a reação do torcedor desde o início com o time. Não houve pressão contra o Grêmio pela fase que está, ou pelo momento que está, o torcedor apoiou sempre. O ambiente em São Paulo vai ser provavelmente diametralmente oposto. Já existe um clima muito forte de torcida do Corinthians querendo não só a vitória do Grêmio, mas o rebaixamento do Grêmio. Como se preparar para que essa atuação de excelência de hoje ela se repita num ambiente que é totalmente contrário àquilo que esses jogadores, especialmente os jovens que estão participando talvez de um primeiro momento de tensão na carreira, resistam e consigam repetir o que o Grêmio fez hoje lá no Itaquerão. A pergunta ela é interessante porque ela tem dois lados, né? Em primeiro lugar, é óbvio que tem uma instituição por trás disso tudo, né? A torcida, lógico que tem um peso, os
os mais apaixonados, é óbvio que vão querer, sempre ao longo do futebol, retaliações por aquilo que já aconteceu no passado, mas enfim, nós temos que pensar de uma forma diferente, até porque nós somos profissionais. E a gente enxerga um jogo de futebol, 90 minutos, onde aquele que for melhor tem grandes oportunidades e grandes chances de sair vencedor. Nós vamos até São Paulo enfrentar o Corinthians e enfrentar a torcida do Corinthians, só que a torcida do Corinthians não vai jogar. É bom que a gente fale sobre isso. Assim como nós enfrentamos o Atlético Mineiro fora de casa com toda a atmosfera contrária a gente, e a equipe se saiu muito bem, acabou perdendo até num erro de arbitragem, mas ela se comportou muito bem. Então a nossa esperança, que ela nunca deixou de ser fraca, que isso fique muito bem claro, ela está constituída novamente em cima desta apresentação e de um jogo, o jogo mais importante do ano para o Grêmio e um jogo importante até para a história do clube. Então não há motivação maior do que essa, né? Ao longo da semana, muita gente tentando ajudar aí fora com palestras motivacionais, com coaches, etc, mas o mais importante é você saber que você defende um clube centenário, de inúmeras conquistas, e só por isso você já tem que estar motivado para entrar em campo e ir lá buscar a vitória. Só a vitória nos interessa? Só a vitória. Então nós vamos buscar a vitória. Do outro lado também tem uma equipe que quer vencer, assim como também tinha hoje no jogo. É você se superar, é você entender o momento, entender a partida, saber que vale a pena, porque isso talvez seja o mais importante, saber que vale a pena. Vale a pena você ir lá e se entregar, nem se tiver que sair sangrando de campo. Por quê? Porque talvez isso fique marcado também na história do clube, e é sempre importante a gente que vive do futebol marcar presença em todos os lugares onde passa, e todo mundo sabe disso. Nós somos sabedores da responsabilidade, e assim como o feito pode ser grandioso, e nós vamos em busca dele. Não é só o fato de ganhar do Corinthians, depois nós vamos ter que ganhar do Atlético Mineiro também, mas todo mundo aqui está disposto a isso. Se tiver essa entrega que teve hoje, com certeza todo mundo acredita. Mancini, boa noite. Queria que o senhor falasse sobre agora ter que achar o substituto para o Douglas Costa, já que recebeu o terceiro cartão amarelo. É natural a entrada do Jonathan Robert, que acabou entrando hoje, fez um golaço, ou até mesmo a entrada do Alisson? O que já dá para projetar e pensar nesse jogo que é tão decisivo, né? Olha, eu poderia até esconder aqui, falar que eu não sei e tal, mas é óbvio que há aí uma grande chance do Jonathan Robert entrar no time, até mesmo porque ele vinha jogando, e a experiência do Douglas Costa foi utilizado hoje em virtude do que representava a partida, né? Mas eu também poderia ter entrado com ele, e até confesso que fiquei em dúvida ao longo da semana, em função do Douglas ainda não ter jogado 90 minutos após a lesão, né? Mas a gente optou por ele, porque o início do jogo hoje, dentro da nossa estratégia de jogo montada, era mais importante do que o segundo tempo. Lógico que sempre que você monta algum tipo de estratégia para o jogo, você tem que ter peças no banco que possam, de repente, na metade do segundo tempo, te gerar alguma coisa de lucro, né? Mas hoje a gente tinha exatamente o Jonathan Robert, então a estratégia acabou dando certo. A tendência natural é que ele entre, mas daqui até o jogo de domingo a gente vai dar uma boa estudada no Corinthians, tentar entender aquilo que pode acontecer na partida, para que a gente tome sempre a melhor decisão. Mancini, deixa eu aproveitar e continuar no assunto Douglas Costa, porque ele é um jogador que se nutriu uma expectativa muito grande, o torcedor nutriu uma expectativa muito grande
com a temporada de 2021 tendo o Douglas Costa. E ele acabou tendo problemas físicos, e a gente conhece bem, né, essa trajetória do Douglas no Grêmio. Eu queria que você falasse sobre o Douglas no vestiário. Você vê um jogador que se cobra, como é que é essa relação? E há pouco ele teve uma discussão com torcedores nas redes sociais. Você sente o Douglas pressionado e indignado? Não, eu sinto o Douglas extremamente focado. Desde que eu cheguei no Grêmio, há pouco mais de um mês, eu vi um cara interessado, um cara com talento e uma força acima do normal do que se vê no futebol, um atleta com uma grande capacidade de se desvencilhar do adversário, de finalização, vem se entregando nos treinos. Eu acompanhei toda a fase de recuperação dele após a lesão, e quando todo mundo achava que ele demoraria 20 dias, em 12 dias ele estava no campo, porque ele intensificou junto com o departamento médico. Agora, é óbvio, eu não estou a par ainda dessa discussão, acho que sempre que você discute alguma coisa com o torcedor, você está errado, mas eu não sei o teor dessa discussão, então fica difícil eu falar alguma coisa, mas ele era um dos mais felizes no vestiário. Então nós temos que entender que neste momento agora, onde a pressão ela é exercida em cima de todos, alguns reagem de uma forma e outros de outra forma. Então, se por um acaso ele passou do ponto, a gente está aqui para pedir desculpas ao torcedor. Eu peço desculpas por ele, porque o que eu tenho visto dele diariamente me enche de esperança, e infelizmente ele não vai estar no jogo de domingo, mas com certeza ele vai nos ajudar na última partida.